Hoje é dia da nossa conversa com o professor da FGV Agro e pesquisador da CEPAGRE Unicamp, professor Eduardo Assad, e vamos falar então sobre um estudo dos custos da recuperação de pastagens degradadas nos estados e também biomas brasileiros. O Eduardo Assad é um dos autores desse estudo feito pela FGV Agro. Boa tarde, professor. 52% aí, né, do total dessas áreas de pastagens apresentam algum tipo de degradação. Esses são os dados do MAP Biomas. No entanto, mesmo com esses números, a gente tem condição de fazer mitigação. É possível até 2030? Boa tarde, professor. Boa tarde, Simone, boa tarde, Raíssa. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Sim, é possível e é uma situação que nós estamos perseguindo há muito tempo. Um dos grandes, vamos dizer, uma das grandes oportunidades que nós temos no Brasil para entrar de vez nesse jogo da mitigação é recuperar essa enormidade de pastos degradados que nós temos no Brasil, que chegariam aí em torno, num total de 60 milhões de hectares de pastos degradados. Isso é bastante interessante porque você, ao fazer essa recuperação, você consegue, então, ao invés de emitir gás de efeito estufa, você está removendo esses gases de efeito estufa. E no final, no balanço dessas emissões, você consegue ter um balanço bastante positivo e que pode ajudar muito o Brasil e coloca o Brasil numa posição de destaque no mundo com relação a essa ajuda e essa posição muito clara na redução de emissão de gases. Isso é muito relevante, isso é muito importante para o Brasil. Como então chegamos aos custos para se recuperar então as pastagens degradadas nos estados e também biomas? Então, essa é uma coisa interessante, porque ao longo do tempo, e nos primeiros 10 anos do Plano ABC e do Programa ABC, o Brasil colocou como meta recuperar em torno de 15 milhões de hectares de pastos degradados. E a gente só falava na emissão. E todas as vezes a redução de emissão, todas as vezes que a gente colocava essa coisa, vários pecuaristas ainda um pouco reticentes com relação a esse tipo de ação, mas espera aí, quanto custa isso? Quem vai pagar isso? Como é que é essa história? E a gente não tinha esse número. Era importante que a gente fizesse esse cálculo e começasse a observar esse cálculo em diversas regiões do Brasil. O Brasil é diferente, ele é muito diferente. Ele tem várias facetas. O Nordeste apresenta essas emissões do jeito, o Pampa de outro, então era preciso fazer essa conta. Nós já tínhamos nas instituições de pesquisa uma série de estudos localizados, mostrando então um primeiro apanhado, e aí a gente juntou tudo isso lá, uma equipe importante da FGV, a gente juntou esses números todos, fazendo, gente, é o seguinte, vamos começar, vamos fazer isso por bioma, vamos começar a fazer esses estudos por bioma e vamos ver como é que ficam esses custos por bioma e se realmente nós temos condição de bancar essa recuperação ou não em termos de política pública. Tá certo. E esses custos, então, professor, recapitulando, eles podem variar, né, conforme as regiões. O que o senhor pode destacar mais sobre os custos? Então, a região, o bioma que apresenta o maior custo, por incrível que pareça, vem lá do bioma Pampa. Então, para você recuperar isso num pasto de degradação moderada, ele chega a R$ 1.500 reais. Enquanto que, se você considera uma degradação severa, R$ 2.100 reais por hectare. E depois, para você fazer a manutenção anual disso, a gente chegou no valor de 764. Quando você vai para o cerrado, que tem um peso muito forte na produção pecuária, esse preço cai bastante, ele cai para R$ 1.159, uma degradação moderada, para R$ 1.727, uma degradação severa, e na manutenção em torno de R$ 270. Isso parece bastante razoável. Agora, a gente já está melhorando essa informação, porque numa das discussões que nós tivemos depois do lançamento desses trabalhos e dessas discussões em diversos fóruns, a primeira pergunta que vem quase que com o reflexo, né, do que foi apresentado, assim, você botou frete? Aí eu falei, opa, peraí, não, a gente não colocou o frete, a gente colocou o preço dos insumos e a gente colocou, por conta da posição nos biomas, algum tipo de custo operacional, mas o frete não.
E aí, então tem que pôr o frete, vai perfeitamente. Então nós já estamos começando a verificar a possibilidade de fazer isso por estado. Já tem colegas que vão fazer isso no estado do Mato Grosso e quem sabe a gente consiga rapidamente chegar nesses valores por município, né? Então Pro- é por aí, os estudos vão avançando. Então a gente vai avançando nessa linha. Com certeza, os estudos vão avançando, professor, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Nesse cálculo aí, no bioma Pampa, tendo as áreas por níveis, né, de degradação, um preço Isso, X, e no Cerrado também, com aqueles níveis aí de degradação, um preço Y. isso. Por que, então, que o Pampa, o bioma Pampa, o custo é mais alto que o Cerrado? Porque você começa a colocar ali certas. A gente tem vários itens que entram nessa composição desses custos, né? E um dos custos mais elevados que existe, por exemplo, é a mão de obra, né? O custo de insumo. Então, por exemplo, a mão de obra lá no Pampa é um pouco maior do que no Cerrado, o que eleva o custo de manutenção e de recuperação desses pastos. Enquanto que, por exemplo, no Cerrado você tem uma tecnologia muito grande de oferta de forrageiras. Então, essas forrageiras ficariam um pouco mais baratas no Cerrado do que no Pampa. Então, isso tudo é um alerta. Olha, isso aqui nós encontramos nesse bioma uma situação de mais cara, mais elevada. Por quê? Aí nós vamos tentar mostrar por que é isso e por que nós temos que tentar reduzir. A oferta tecnológica na região Cerrado, Mata Atlântica, por exemplo, é que apresenta um menor preço, menor custo de recuperação. Agora, isso aqui precisa ser olhado com muita calma, porque quando você entra naquele mar de morros de Minas, para recuperar esses espaços degradados ali, certamente você vai ter que ter um incremento grande de mão de obra e tipos de mecanização diferenciado para recuperar aquilo. Então, é o primeiro momento, sabe, Simone? Você monta, mostra e joga para a crítica. E vamos aguardar o retorno para ver, ó, isso aqui tem que melhorar aqui, isso tem que melhorar ali. É o que eu já te disse, no caso do Mato Grosso, a gente já recebeu uma primeira, falou, isso aí tá bom, mas não tem frete. Falei, então tá bom, então vamos fazer para pôr o frete, entendeu? Mas vamos avançando nessa linha. Aí, Raíssa. E os ganhos, os resultados são para longo prazo, né, professor? Mais ou menos, Raíssa, mais ou menos. A gente precisa verificar um pouquinho quanto que a gente gasta. Então, num primeiro momento, quando você olha isso, não, vamos fazer isso aí, quanto é que vai custar recuperar tudo isso? Nós vamos gastar, se você pega o conjunto, nós vamos ter que ter disponível mais de 200 bilhões de reais para recuperar os pastos degradados no Brasil. Como a gente pretende que com isso a gente remova gases de efeito estufa, com esse dinheiro, ao longo do tempo e anualmente, a gente espera que a gente consiga remover 15 milhões de toneladas de CO2 equivalente ano. Ano, 15 milhões de toneladas para cada situação dessa no Brasil. Não, mas isso é muito caro. Não. Vamos tentar olhar, porque a gente no Brasil, a gente sempre olha assim, não, vamos fazer tudo de uma vez, o Brasil é imenso, isso custa muito caro. Não, vamos ver quanto é que a gente investiu quanto é que a gente investiu quanto é que a gente investiu nos últimos 10 anos no Plano ABC para recuperação de pastagem? O Plano ABC colocou como primeiro item a recuperação de pastagem. 75% do recurso do Plano ABC foi para a recuperação de pastagem. E recuperou-se ali, estima-se que recuperou-se 15 milhões de hectares de pasto degradado com a recuperação de pastagem. Quanto que custou isso? Pelas contas que a gente fez com a Embrapa, com o Ministério da Agricultura, em torno de 21 bilhões de reais em 10 anos. Tá? Qual é o retorno que a gente espera com esse investimento? E a gente calculou isso também. Nós esperamos um retorno de 36 bilhões de reais. Então, se você investe 21 e recebe 36, você está tendo ganho. Só na compensação econômica do investimento tecnológico. Agora, se com isso você também está retirando CO2 ou gás de efeito estufa da atmosfera, você está tendo um ganho ambiental muito grande, é um peso muito grande. Isso começa a ter um valor enorme na discussão e na posição das nossas ações em termos de redução dessas emissões, além de nos reconduzir novamente a um importante protagonismo nessas ações. Isso é super importante. Então, você tem o custo, você tem a ação, a política, recuperação de pastagem. Quanto?
Bom, 15 bilhões de hectares. Ok. Quanto custa isso? 21 bilhões. Quanto que a gente ganha com isso? 36 bilhões. Quanto é que a gente remove? 15 bilhões de toneladas por ano. Muito bem, vamos para a mesa de negociação agora? Por que a pecuária é tão ruim assim como se fala? Se você tem números extremamente positivos, se fizer direito. Então, essa foi a intenção desse trabalho: colocar os números na mesa e começar a discutir. Professor, na semana passada nós falamos aqui sobre a calculadora, não é? Para se fazer essa Isso, análise do ciclo de vida, isso, um cálculo que o senhor falou que é complexo isso. e que será feito para diminuir a pegada de carbono. E quando a gente melhora o pasto com os sistemas ILPF, que a gente fala muito aqui no AgroMais, o senhor também traz muitas informações para a gente, essas condições elas entram nessa calculadora. É importante sempre a gente lembrar que a pecuária ela tem as condições, o senhor já falou isso também, de melhorar o pasto e diminuir, não é, professor, 3 quilos de CO2 por quilo de carne produzida, não é? Mas eu Isso. pergunto, mas fazer então essa recuperação aí com todas essas análises que o senhor trouxe para a gente, não será fácil, não será tão trivial? Não, nada é trivial. Nós estamos trabalhando num sistema super profissional e extremamente complexo. Não é mais aquele negócio, eu solto o boi no pasto, está ali a minha poupança. Isso pode ser, isso era visto, meu avô fazia isso, mas não é mais essa situação, tá? Eu, não, eu tenho que investir, eu tenho que melhorar o pasto, eu tenho que melhorar a minha capacidade de produção para poder ganhar dinheiro, porque se eu não fizer isso, eu não ganho dinheiro. Então, essa é a primeira situação. Quando eu melhoro o pasto, eu vou ter um ganho grande na quantidade de boi por hectare que eu posso ter. Essa é a primeira coisa. Eu vou ter uma emissão maior de gás de efeito estufa. Aí vem a calculadora e diz: não, mas espera aí. Se eu coloco pasto, se eu melhoro o pasto, esse boi vai ter muito alimento, ele vai engordar mais rápido. Então, ele diminui o tempo de vida dele e emite menos metano. Então, é aí que entra essas calculadoras todas que nós estamos fazendo. O que a gente tem que fazer daqui para frente? Primeiro, incentivar essa melhoria desses pastos degradados, recuperar esses pastos degradados, aumentar a intensificação da pecuária nesses pastos degradados e começar, pouco a pouco, a ensinar a todos os pecuaristas, todo o setor de produção de carne, como é que faz essas contas. Tanto em termos de custo e ganho, quanto em termos de balanço de emissão de gás de efeito estufa. Você já imaginou você sentar numa mesa e começar a falar: olha, essa minha fazenda aqui, ela emite tantos hectares, tantas toneladas de CO2 equivalente, e a sua? O cara, opa, peraí, você, eu não tenho esse dado, não, mas nós temos, porque nós temos condição de fazer isso. Outra coisa importante, Simone, que a gente precisa levar em consideração, é essa intensificação agrícola. Os Estados Unidos tem 94 milhões de cabeças de gado para corte. O Brasil está com 198. Os Estados Unidos, com 94 cabeças, produz 12 milhões de toneladas de carne ano que ele exporta, com 94. O Brasil produz 9. Então, olha só que diferença. Nós emitimos muito e produzimos pouco. Eles produzem muito e emitem pouco. Então, é isso que a gente tem que tentar, pouco a pouco, aumentando. Mas isso é uma crítica muito dura. Eu falei: não, com essas discussões que nós estamos tendo aí, o crescimento da intensificação da pecuária no Brasil está crescendo 2, 3% ao ano. Isso é muito bom. Nós temos que crescer mais, mas isso é muito bom e a gente espera que esses números aí ajudem a gente a fazer isso. E essas discussões, né, como o senhor falou, essas pesquisas têm ajudado também no a desenvolver, né, o nosso mercado de carbono? Muito, muito. Você pode ter certeza que nós estamos dando um nó danado nos nossos inimigos, os nossos competidores. Porque pouco a pouco nós estamos chegando com números, e esses números são números gerados pela ciência brasileira. Nós não estamos chutando: isso aqui é assim, porque eu faço daquele jeito. Não, nós estamos chegando com números, e aí quando o sujeito chega e fala assim: não, mas o meu boi aqui na Europa, ele emite menos que no Brasil. Eu falo assim: claro que ele emite menos, porque ele é confinado. Ele emite bem menos que no Brasil. Mas no Brasil, o nosso boi produz, a gente cresce o ano inteiro, e nós temos pasto o ano inteiro. Então, eu não vou discutir essa coisa como se o meu boi fosse produzido, eu repito isso à exaustão, em cima de uma placa de concreto, tá? Confinado, bonitinho e tal, e ali fica o balanço. Não, o nosso boi é produzido em cima de pasto. E esse pasto faz fotossíntese. E a fotossíntese retira o CO2 da atmosfera e engorda o boi. Então, nós temos que discutir com balanço. Esses números nós já temos. O que a gente precisa ser mais
vamos dizer, mais efetivo e ter posições mais fortes nessa discussão, é mostrar, no Brasil a pecuária é diferente, ela funciona o ano inteiro. Eu não posso comparar a pecuária americana, em termos de balanço de gases e custo, com a pecuária brasileira. Tá? Mas eu posso melhorar a nossa pecuária muito com esses dados todos que nós temos aí. E aí o mercado vem atrás. Tem carbono ou não tem carbono? Nós estamos chegando lá, já estamos chegando nos números e sentando na mesa e discutindo isso com muita propriedade. Professor, muito obrigada mais uma vez por essa grande análise aqui hoje com a gente. Nós conversamos com o professor da FGV Agro, pesquisador também da CEPAGRE Unicamp. Muito obrigada, professora Sade, e até a próxima semana. Obrigada, professor. Muito obrigado. Ótima tarde. Obrigado, Tchau, tchau. Simone. Obrigado, Raíssa. Até a próxima. Tchau, tchau.